Bom dia. Bom dia. Será que Isabela entra? Deve entrar. A outra aula ela tava. Então ela deve entrar. Deixa eu ver se ela viu minha mensagem. Meu notebook hoje tá um lixo, travando igual. Tem dia que ele acorda assim, fala, vamos deixar a Jéssica braba? Vamos. Aí ele trava. Eu clico, depois de 5 minutos que eu clico e abre a coisa, sabe? Tá tipo assim hoje. Credo, não tenho paciência, não. Eu não tenho outro jeito, né? Tem que ter, né? Eu só tenho esse notebook, preciso dele, como é que faz? Já mandaram algum comunicado para vocês de avaliação? Não. Bem, queria mandar. Semana que vem vai ser. Também ninguém precisa estudar. Hum, tá entendendo assim a coisa? Não, é porque, me estudar pra quê? Tem um livro, pode olhar, pesquisar na internet. Não acredito que você tá falando isso para mim, não. Ué. Tá certo. Tem azar, o lado bom e o lado ruim. E sabe o que é o pior? O pior é que você acredita que ainda tem aluno que tira nota ruim? Credo. Mas vamos entender a coisa. Tem preguiça de procurar livro na internet. Deve ter preguiça de viver, né? Porque sem sentido. Mas, enfim, vamos estudar, não faz um negócio para fazer, não. Agora, a certeza que eu tenho que é assim, ó. Tipo, dê valor. Tipo, nesse momento aqui, eu garanto para você, Naila, que você vai chegar. Quando você chegar na faculdade, independente de que faculdade você for fazer, você vai desejar ter professores para te atender. Você vai desejar. Quando eu cheguei na faculdade, né? Eu fui fazer química, eu sou formada em química. E aí eu cheguei lá. Gente, eu estava indo atrás dos meus professores de ensino fundamental para eles me ajudarem, por exemplo, com a matemática, porque eu não estava dando conta. E aí vira um caos, né? Porque professor de faculdade, eles não te dão o apoio que na escola tem. Você não tem apoio na faculdade igual você tem aqui na escola, que a professora, não, vamos aqui, fulano, pega o quadro na sua mão. Aí lá não tinha, então, assim, rapaz, e os professores de todo jeito, assim, uai, não prestou atenção quando eu dei aula, agora se vira. E eu também, eu já tive alunos de ensino médio que começaram a fazer faculdade. Tem um aluno, inclusive, que começou a fazer faculdade de química. E aí ela nunca prestava atenção no que eu falava, em nada, em nada, em nada, em nada. E aí eu dava aula de graça, né? Estado para ela, a pessoa não paga nada, né? E aí ela não dava valor. Aí ela começou a fazer faculdade de química. Aí passou uns 2 meses que ela estava fazendo, correu atrás de mim. Nossa, você podia me ajudar, não sei o quê. Eu não estou dando conta da química. Eu falei, rapaz, eu até ajudo, mas agora é caro. Agora você tem que me pagar por hora. Porque quando eu estava lá ensinando de graça, você não queria. Agora é pago e caro. Porque você não quis quando eu estava lá. Mas acontece com todo mundo. Vai acontecer com todo mundo. Bom, tem hora que eu olho para uns alunos assim, eu falo, oh, meu Deus, ele nem sabe o que aguarda ele. Porque é desse jeito. É inevitável. Uma hora, e é várias coisas. Às vezes você vai até trabalhar usando alguma coisa, principalmente matemática e português. Você usa o resto da sua vida. O resto da sua vida você vai usar.
resto da sua vida. É importante você ter noção aí da matemática, do português, senão tudo quanto é emprego e faculdade e curso, você vai precisar disso aí. E a Isabela, pelo jeito, não vai entrar, porque até agora não entrou. Então, É. vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Então, vamos lá, então, Nara. É o seguinte. Eu estava falando nas últimas aulas sobre equilíbrio de ponto material. O que é o equilíbrio de ponto material? É quando o material que eu estou falando é muito pequeno em relação, por exemplo, ao trajeto. Lembra lá que eu dei o exemplo do avião, dei o exemplo da moto? Então, por exemplo, um avião que vai percorrer 10 mil quilômetros. O que é esse avião? É um pontinho no mundo. É como se fosse assim, entendeu? É como se fosse o nosso planeta no universo. É um pontinho de poeira, de nada. E aí, então, existe também o equilíbrio de corpo extenso. O que é o corpo extenso? É um corpo que já faz diferença, né? Se for comparar, por exemplo, imagina que eu comparo, deixa eu ver aqui um exemplo para comparar aí, gente. Eu não tô nem, minha cabeça nem, mas imagina aqui, ó, que eu vá desenhar, por exemplo, assim, ó. Imagina que eu vá desenhar uma bolinha aqui e uma bola dentro dela. Essa bolinha já faz diferença, né? Ela não é tão pequena em relação ao círculo que está do lado dela. Então, é basicamente isso. Corpo extenso é quando, assim, o corpo de quem eu estou falando já faz, assim, alguma diferença. Não é pequenininho demais, então faz alguma diferença. E um exemplo que a gente tem de corpo extenso é, por exemplo, quando você vai apertar um parafuso. Por exemplo, eu não sei se você já trocou roda, já trocou pneu de carro? Já alguma vez na sua vida? Então, Já quando você vai apertar aquele parafuso ali, ele não é tão pequeno em relação à roda. Não é igual um avião andando, deslocando por 10 mil quilômetros, que ele vira um pó, ele vira nada. Então, o negócio já é assim, mais palavra, eu ainda não consegui achar significativo. O negócio é mais significativo nesse caso aqui. E aí, então, tem aí o equilíbrio também de corpo extenso. E aí, o que acontece? Por exemplo, aqui, ó. E aí, então, aqui a gente tem uma imagem, né? Tem um mecânico apertando um parafuso com um torquímetro. Esse tipo de chave permite que o mecânico aperte o parafuso na medida certa, ou seja, de acordo com as especificações do fabricante. Para soltar ou apertar um parafuso, é necessário aplicar uma força na chave. Isso é lógico, né? Se você não aplicar força, o parafuso não desenrosca. E aí, o que acontece? Cadê onde eu parei? Então, para soltar ou apertar o parafuso, é necessário aplicar uma força na chave, a qual transmitirá o movimento de rotação ao parafuso. Então, é igual você trocar pneu. Você aplica uma força na chave e essa força vai fazer com que o parafuso rode. Então, é basicamente isso. Você aplica na chave e é meio que essa força fosse transmitida para o parafuso e ele vai rodar. E aí, gente, Nália, na verdade, então, o nome dessa grandeza chama torque ou momento. Então, você vai aplicar ali uma força sobre algo, sobre um momento, sobre um torque. E aí, esse tipo de força sempre está presente quando tem rotação de um corpo extenso. Então, quando você pega um corpo extenso e vai aplicar força sobre ele, rodando ele, eu chamo isso de momento, eu chamo isso de torque. Então, é o que acontece nos parafusos de forma geral, né? Então, você vai aplicar uma força e é rotacionando. E aí, então, eu chamo isso de momento, eu chamo isso aí de torque. Ok. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é momento ou torque. Então, você já deve ter tentado aí soltar um parafuso de uma bicicleta, soltar o parafuso de um carro, um pneu, trocar um pneu. E aí, geralmente, a gente usa aquelas chavinhas que dá o L, né? Você já viu? Aquelas chavinhas que é o L. A de carro é um L, né? A gente chama de chave Allen. E aí, o que acontece? Dependendo do ponto que você for aplicar a força, o negócio fica mais difícil. Se você pegar a sua mão e ir lá no parafuso e tentar enroscar, é difícil, né? Não sai nem amarrado. Se você colocar a chave Allen e pegar próximo ao parafuso, fazer força próximo, então você vai colocar a chave lá e ela tem o cano dela aqui, né? E aí, se você for pegar próximo ao parafuso, também vai ser difícil. Você já
percebeu que quanto mais longe você tiver, mais fácil é de ser... Quanto mais longe do parafuso você aplicar a força, mais fácil vai ser. Inclusive, tem caminhoneiro que eles carregam umas barras de ferro dentro do caminhão. Por quê? Porque, às vezes, eles levam, por exemplo, o caminhão num borracheiro, e os caras têm aquelas máquinas para enroscar, e eles enroscam forte demais. Aí o cara estoura o pneu do caminhão lá no meio da estrada. Como que desenrosca se ele não tem uma máquina daquela? Precisa aplicar força demais. E aí, o que os caras fazem, então? Eles carregam uma barra de ferro. Eles geralmente fazem isso. E aí, eles conectam essa barra de ferro na chave, para ficar mais longe. E quanto mais longe for, mais fácil vai ser. Isso aí, basicamente, é essa ideia do momento do torque. Quanto mais longe você tiver, e quanto mais longe for o ponto de aplicação da sua força, mais fácil vai ser. Isso é prático. Quer tirar a prova? Vai desenroscar um parafuso com a mão para você ver se sai. Porque você está em cima do ponto. E aí, quanto mais longe você tiver, mais fácil vai ser. Você vai precisar aplicar bem menos força ali no caso. E aí, então, dependendo do ponto em que você aplica a força na chave, sua tarefa vai ficar mais fácil ou mais difícil. Se você testar, vai perceber que aplicando a mesma força no ponto mais distante do eixo de rotação, será mais fácil soltar o parafuso. Não é à toa que a chave Allen é um pouco grandinha, né? Que é para não apertar, porque é para não aplicar a força muito perto, porque senão... E aí tem aqui até um exemplo da chave Allen, né? Aqui tem o eixo de rotação, que é onde você enfia no parafuso, e aí tem lá os pontos de aplicação de força. E é como eu disse, quanto mais longe, mais fácil vai ficar. Você vai ter que aplicar força? Vai. Só que vai ser mais fácil e vai ser mais rápido. Então, dessa forma, podemos dizer que a grandeza-momento estabelece aí a relação entre a força e a distância de aplicação em relação ao eixo de rotação. Então, o que é o momento? É a relação da força vezes a distância. Que é basicamente isso. Dependendo da distância, você vai ter que aplicar uma força diferente. E isso eu chamo de momento, ou eu chamo de torque na física. Então, e aí a fórmula, então, é essa aqui, ó. Momento, que é o M aqui que está aqui embaixo, né? Igual a força. Jéssica, o que é esse mais ou menos? Depende, porque que eu vou até falar sobre isso aqui, ó. Se você estiver rodando aqui, sentido horário, o que é o sentido horário? O relógio não roda para cá? No sentido do relógio. Se você pegar essa chave e tiver essa chave Allen, estiver rodando no sentido horário, o seu valor ali do momento vai ser negativo. E aí, por isso que aqui veio mais ou menos. Por que veio mais ou menos? Porque pode ser mais ou pode ser menos. Depende do horário que você está dizendo. Tá? Você pode frouxar. Pode frouxar ou pode apertar. Bom dia, Isabela. Bom dia. Contei várias histórias aqui esperando você entrar e você não entrou e acabou. Eu comecei. Isabela, eu estou falando sobre equilíbrio de corpo e extenso. Na verdade, estou falando sobre momento. O que é isso? Você já trocou pneu de carro alguma vez na vida? Ih, Nailó, você viu tanto que é Nutella. nunca trocou um pneu, mas enfim. Você já apertou um parafuso na sua vida? Já. Parafuso de bicicleta, já trocou? Já apertou? Por exemplo, quando a corrente está muito bamba, já mexeu com parafuso desse estilo? Não, meu pai é mecânico, então... Não, então acabou. Eu estou falando aqui que é o seguinte. Se você pega uma... Não sei se você sabe o que é chave Allen, mas é essa chave aqui, ó, que faz tipo um L. Vou mostrar aqui. Essa chave aqui que faz tipo um L, sabe? E aí, você coloca essa parte de cá, que é o eixo de rotação, no parafuso, e essa banda de cá é onde você aplica a força para o parafuso virar. E aí, o que acontece? Eu estava falando aqui que o que é momento? Quanto mais longe você aplicar força, mais fácil vai ser do negócio girar. Mais fácil.
Se você quer ver um exemplo? Se você pegar um parafuso e for lá com a sua mão e tentar desenroscar, vai ser extremamente difícil. Por quê? Porque quanto mais longe você aplicar a força, mais fácil vai ser. Então, por exemplo, quando você vai trocar um pneu de carro, você ainda não trocou, mas um dia você vai trocar na sua vida. Quando você vai... e lembre de mim quando você for trocar um pneu. Nunca pegue na chave muito próximo do parafuso, do lugar onde vai rodar. Por quê? Porque você vai ter que aplicar muito mais força. Então, quanto mais longe você pegar na chave, mais fácil vai ficar o negócio ali. E aí eu estava até falando para a Naira que alguns caminhoneiros carregam uns pedaços de... Como é que é o nome que eu falei mesmo? Umas barras de ferro. Umas barras de ferro. Para quê? Uns canos de ferro, na verdade. Porque eles vão lá, eles têm essa chave, né, de trocar pneu, eles vão lá, engata essa barra de ferro, às vezes o pneu está muito apertado. Não sei se você já levou, o parafuso está muito apertado. Não sei se você já levou, você já viu, seu pai deve ser seu pai é borracheiro, você deve saber. Tem aquelas maquininhas que apertam os parafusos, né? Já viu? Aquela máquina aperta parafuso demais. Se você for desenroscar sozinha na sua casa, você tá lascada. E aí, então, o que acontece? Quanto mais longe você aplicar a força, melhor vai ser. E aí você pode perguntar isso pro seu pai. Faz essa pergunta pro seu pai. Pai, o que é mais fácil? Eu colocar uma chave Allen num parafuso e pegar perto ou pegar longe? Você vai ver que seu pai é borracheiro, ele vai saber falar para você. E aí, os caminhoneiros, geralmente, eles levam uma barra de ferro, porque se o parafuso estiver muito apertado, eles emendam a barra de ferro na chave para ficar mais longe, para o negócio ficar mais fácil de sair. E aí, geralmente, é isso aí que eles fazem, para ficar mais fácil. Então, quanto mais longe, mais fácil vai ser aí, mais fácil vai ser de desenroscar. E a fórmula, e isso a gente chama de momento, ou torque, a gente pode chamar das duas coisas. O que é o momento ou torque? É a relação entre a força e a distância. Por quê? Porque dependendo da distância, você vai ter que aplicar uma força diferente. Entendeu? E aí, beleza, gente. Então, eu tava falando aqui, né, que a fórmula do momento pode ser mais ou menos. Tem um mais ou menos aqui. Então, o valor do momento pode ser positivo ou negativo. O que é isso, Jéssica? Como assim? Se você estiver rodando sentido horário, o que é o sentido horário? É o sentido do relógio. O relógio não roda, não é assim? Se você estiver apertando alguma coisa no sentido horário, eu não lembro esse... Gente, como é que é? É desenroscar no sentido horário, né? Naila, me lembra isso aí. Você lembra? Como é que é? Desenroscar é para afrouxar. Enroscar. Tá. Sim, mas aí é no sentido horário, né? Desenroscar? É, né? Sei lá. É mais. Eu não lembro qual dos dois é. Eu sei que se você estiver girando... A Naila testando para ver se... para que lado que é. Mas, enfim, se você estiver rodando a Isabela também está testando aí? Acho que para enroscar é no sentido horário. Eu também acho que é. Enroscar é no sentido horário. Porque quando a gente enrosca o negócio, geralmente é para cá, né? É. E aí, então, se você estiver rodando... A torneira é desse jeito. Para abrir... Como é que é? A torneira abre em sentido horário. Então, é assim. Ué, mas aí tá desenroscando. Então, para apertar, é voltando. Então... Não, gente, eu não tô sabendo esse negócio aí, não. Eu não vou nem... Mas, enfim, aqui na física, esse negócio aí bugou eu aqui agora, e eu troco o pneu do carro e eu falo para vocês. Não, troco não, dá trabalho demais. Mas, enfim, se a questão falar assim para vocês, olha, tá rodando no sentido horário, então tá rodando nesse sentido aqui. Então, o seu valor de momento aqui de torque vai ser negativo. Então, você vai colocar só o sinalzinho negativo na frente. E esse sinal negativo indica que você está rodando no sentido ali horário. Agora, se você estiver rodando no sentido anti-horário, o seu valor de torque de momento ali vai ser positivo. Então, é só lembrar isso aí. Agora, se afrouxa, se aperta, não sei não. Não me pergunta, não. Não lembro. Vou apertar qualquer parafuso e falo para vocês.
E aí, então, olha esse exemplo aqui, gente, para vocês verem tanto que é fácil calcular isso aqui. Considere que uma chave Allen é aquela de apertar parafuso. Tem nos carros, por exemplo, é o que desenrosca o parafuso do carro, é uma chave Allen. Considere que uma chave Allen com um comprimento de 20 centímetros, então ela é pequenininha, ela é isso aqui. Seja utilizada para apertar um parafuso como aquele da imagem da bicicleta. Considere que o homem aplica uma força de 1000 newtons perpendicular à chave. Qual será o momento aplicado ao parafuso? Gente, então é o seguinte, a primeira coisa aqui, aqui falou assim, ó, ao apertar o parafuso, o homem aplica uma força no sentido horário. Se é para apertar, é no sentido horário mesmo, de apertar é no sentido horário. Mas, enfim, se é no sentido horário, então significa que o seu valor vai ser negativo, porque está apertando e está no sentido horário, então. Ok, então qual que é o valor da força que a questão me deu? 1000. E aí, beleza, qual que é o valor ali da distância? É 20 centímetros, mas você não pode colocar isso aqui em 20 centímetros, tem que ser em metros. Como que você transforma? Divide 20 por 100, você chega no seu resultado. Foi o que a questão fez aqui, ó. Esse 20 por 100 aqui é o quê? É para transformar de centímetros para metros. E aí, então, 20 dividido por 100, deixa eu ver aqui quanto que vai dar. Dividem aí, gente. 20 dividido por 100 para me ver quanto vai dar isso. Acho que dá 2, né? Não, 0,2. 0,2. E aí, 0,2 vezes 1000 dá 200 newtons aí. Ou seja, para esse homem aí, então, qual será o momento aplicado ao parafuso aí? Vai ser mais ou menos, então, 200 newtons de força, 200 newtons vezes metros aí. Então, basicamente, o valor do momento é esse aí. Ele aplicando essa força e essa distância aí. Então, é muito simples isso aqui, gente, muito simples. Tem uma questão no livro, deixa eu ver se eu acho qual é aqui. Questão número 1, da página 146. É muito parecida, né? A questão dá lá para você o valor lá. Só que aqui, ele pede da força. Qual a força necessária para apertar o parafuso? Ele te dá o valor do momento e ele também te dá o valor da distância. E aí, você precisa calcular a força nesse caso aí. Então, basicamente, isso aí. Deu para entender a ideia aqui, gente? Uhum. Então, quando for aí desenroscar um parafuso, eu vou descobrir para que lado que desenrosca. Agora eu fiquei aqui encucada com isso, gente. Vou ali abrir minha torneira e apertar um parafuso. Para saber para que lado que enrosca e desenrosca, eu não lembro. Mas, enfim, toda vez que for apertar algo aí, ou desenroscar, a gente sabe que tem que pegar mais longe, porque fica mais fácil aí. E aí, para quem acha que física é só blá, blá, blá e não serve para a vida, gente, serve muito para a vida. As pessoas usam essa ideia e nem sabem. Você acha que por que os mecânicos, por que os caminhoneiros levam lá um pedaço de barra de ferro? Porque um dia alguém falou para eles que é assim, e isso é física. Então, para quem acha que... Mas Como é que é? eu já vi o povo emendando. Meu pai era tratorista. Então, ele leva com ele, né? Já vi demais, ele emendava o ferro lá e desenroscava. Então, justamente por isso, né? O nome disso é momento ou torque. E é físico. E aí, assim, é bom vocês verem isso, porque às vezes fica assim, às vezes a gente está explicando as coisas e às vezes vocês não verem na prática como que isso funciona na vida real. E, gente, quase tudo funciona na vida real. Acredite se quiser. Então, tudo que eu falo aqui na vida real tem aplicação. Alguma dúvida? Não. Então, coloque o nome aí no bate-papo para a gente encerrar, então. Essa aqui não foi rapidinho, igual a Naila gosta. Essa aula aqui, que a Naila gosta de aula é de 2 minutos. Gente, até mais, então. Até a próxima aula. Com Deus. Até. Com Deus.